Olá, meu nome é Juscelino, estamos aqui novamente com a professora Andréia. Por que você escolheu a escola? Bom, na época, quem escolheu a escola foram os meus pais, né? Porque eles haviam estudado nessa escola, tanto meu pai quanto minha mãe estudaram aqui. Como era a escola antigamente? Como era? É. Olha, eu já falei sobre a questão física, né? Só havia o prédio central e era um pátio bem grande à volta, não havia aquele anexo e não era cimentada também, o chão era de terra. Qual era a merenda na sua escola? Olha, naquela época não era comida, não era feijão, arroz, era assim, um arroz doce, um mingauzinho, de vez em quando tinha macarrão. Como eram os professores? Bom, eu adorava os professores. Eu saí daqui com boas recordações, passei a gostar, como eu já falei, de português com a minha professora de português, professora Josefa, que trabalhava aqui na época, em 1978, quando eu cursei a 8ª série. É difícil se matricular na escola? Olha, para dizer a verdade, eu não sei responder essa pergunta, porque na época quem matriculou foram meus pais, né? Como era o uniforme? O uniforme tradicional era aquela sainha de preguinha azul marinho, blusinha branca com o emblema da escola, de botãozinho, sabe? Era bem bonito. Como era a sala de aula? Eram as mesmas salas de aula, esse prédio aqui era esse mesmo, igualzinho. Era ampla como é a nossa sala de aula. Agora, o mobiliário era diferente, mas com o quadro, tudo. Não tinha data show, quadro branco, essas coisas não tinha. Era só quadro negro mesmo e o mobiliário comum, mesa e carteira. Muito obrigada, professora Andréia, por nos atender ao nosso pedido, tá? Imagina, estou à disposição. Professora Andréia, muito obrigado pela entrevista. Através da entrevista, ficamos sabendo um pouquinho do passado e desde já agradecemos. Muito obrigada. Olha, de nada, estou à disposição sempre que precisar e eu quero dizer que depois eu me formei e vim trabalhar na escola, assim, foi um prazer enorme, que eu cheguei aqui e ainda encontrei professores que me deram aula trabalhando na época que eu comecei, que eu vim trabalhar aqui em 1987. E assim, foi bem legal. E tô aqui até hoje, né? Muito obrigada, então, pela entrevista. Quanto tempo você estudou na escola Pernambuco? Eu estudei durante 2 anos. Faz quanto tempo que não estuda mais na Pernambuco? Já tem bastante tempo, mais ou menos 40 anos. Na época, o que mais gostava? Das aulas de educação física, das festas que a gente tinha aqui, da merenda que era deliciosa também, e gostava também da aula, mas coisas que me marcaram mesmo foram essas. O que precisava melhorar? Na época a gente não tinha uma escola como hoje. A gente não tinha quadra, o pátio não era cimentado, então a gente precisava de uma estrutura física melhor. De lá pra cá, sabe se houve mudanças na escola? Sim, a escola mudou muito da minha época pra cá. Primeiro, porque a clientela é outra. Na época a gente estudava e a gente tinha vontade, mesmo que a gente não tivesse vontade de estudar, os nossos pais nos obrigavam, nos cobravam muito. A clientela hoje em dia, além de não querer muito estudar, todos estão inclusos na escola. Então, por isso essa diferença. O que é preciso, na sua opinião, para sermos, por exemplo, uma referência de escola pública? Para todo e qualquer lugar público funcionar, a gente tem que ter, no caso da escola, o corpo docente e o corpo discente, com responsabilidade para querer que façam as coisas melhorarem. Não adianta nós, professores, queremos e vocês não. E vice-versa. Se o professor também não quiser dar uma boa aula e os alunos quiserem, também nada vai acontecer. Então a gente tem que se unir para que as coisas aconteçam. Tem filho, netos ou conhecido que estuda na escola Pernambuco?
Filhos e netos, não. Mas meus irmãos, meu pai, minha mãe, vários tios, primos, muitas pessoas da minha família estudaram. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Bom dia, senhora. Qual o seu nome todo? Aurélio Ferreira Mandarim. Em que ano que o senhor estudou aqui na Pernambuco? Assim, certinho eu não sei, mas foi mais ou menos de 85 até 95. Não sei certinho qual foi. Aí eu fiz primeira faculdade, Eu acho que parei na segunda série. Tem alguma lembrança boa dessa época, de algum colega? Tenho. Um garoto que estudou comigo, o nome dele é Alexandre. E mesmo sendo meu irmão pouco, sempre levava ele em casa e tal. Tudo na minha época era melhor do que de hoje, pelo que eu vejo, né? Eu tô aqui na porta, às vezes assim, o respeito era maior, né? Isso é verdade. Os alunos eram mais tranquilos, né? E tem algum professor, assim, preferido, assim, que é marcado? A maior marca mesmo era a Alice, né? Que está até hoje, né? Ela foi minha professora no primário. É mesmo? Que bom. E assim, é legal que o senhor está sempre vendo, né? Que ela vem aqui, almoça aqui. Tem uma também que é muito antiga, só que a dela fica toda na noite, né? Dona Sueli, né? Sueli. A Fátima também é bastante antiga na escola. A Fátima também, a diretora. Tem alguma, assim, lembrança ruim, alguma coisa que... Não, que eu esteja me recordando, nada que tenha me contrariado, não. Tá bom, então, Sérgio. Obrigada. Olá, meu nome é Eliana, sou aluna da Escola Pernambuco, da 1801. Estamos aqui com uma antiga aluna da nossa escola, chamada Arminda da Silva Rodrigues. Também vou chamar a Jaceline para se apresentar. Meu nome é Jaceline, sou também da Escola Pernambuco, da 1801. Agora eu vou começar a entrevista com a Dona Arminda. Dona Arminda, eu vou começar a gente. Qual a sua idade, Dona Arminda? 80 anos. Como a escola era antigamente? A escola era muito boa, professores bons, os colegas, era tudo maravilhoso, muito boa mesmo. Por que você escolheu a Escola Pernambuco? Bom, quem escolheu foi minha mãe, né? Mas naquela ocasião não tinha muita opção, eram poucas escolas, eu só conhecia ela. Aqui no bairro não tinha outras escolas. Existia merenda na escola? Existia Como merenda. assim? Eu não me lembro muito como era a merenda, mas eu sei que tinha. Eu acho que não era igual agora que fazem refeição, né? Era assim, mais era pãozinho, uma fruta, a merenda de prato eu não me lembro. Era difícil se matricular na escola? Tinha poucas escolas naquela época. E como é que era a matriculação? Tinha que levar os documentos, né? E ver, né? Esperar o dia da matrícula. E conforme ia preenchendo as vagas, né? A gente ia... Verdade. Como eram os professores naquela época? Os professores eram muito bons, né? Principalmente os meus, né? Professoras ótimas, muito boas. E qual era o nome? Você lembra algum nome dos professores? Lembro o nome das minhas professoras. Era Naide Castro Silva, Naí Cortez, que era prima da Naide Castro. Tinha, deixa eu ver, Dona Alice também. Agora eu não sei outras. Não me lembro mesmo. Tinha o professor, o diretor Tancredo e a diretora Dona Odete. Como é esse uniforme da escola? O uniforme era saia preguiada e blusa de manga comprida, de golinho e gravatinha, azul com as listinhas, dizendo o ano que a pessoa estava. Se tivesse no primeiro ano era uma listinha azul. Conforme ia passando o ano, ia botando aquelas listinhas de azul na gravatinha. Tá entendendo. E tem uma boa lembrança das amigas? Eu tenho muito boas lembranças, só tenho boas lembranças da escola. Muito boas mesmo.
Qual é essa lembrança? Ai, boas lembranças, né? Bons colegas, bom aprendizado, tudo muito bom. Você sabe que hoje as escolas estão com muita violência. Sei, sim. E antigamente existia essas violências? Não existia violência. Uma briguinha ou outra, muito pouca. Dentro da escola não. Às vezes eles esperavam a hora da saída e brigavam na rua. Mas dentro da escola, eu não me lembro de ter brigas na escola. Eu nunca presenciei. Os alunos tinham respeito pelo professor? Tinha muito respeito pelos professores. Eu respeitava mesmo, não respondia. O professor falava, escutava e não respondia. E como é que era a secretaria na escola? Era organizada? Era, a secretaria tinha sempre o diretor, né? Esse doutor Tranqueiro estava sempre lá na mesa dele, né? A pessoa precisasse de alguma coisa, ia lá, né? Falar. Tudo era muito bom. A sala de aula, acho que deve ser igual hoje, né? Tinha aquelas mesinhas, né, individual, uma pertinho da outra, né? E tinha a mesa da professora, o quadro nego atrás, né? Não tem hoje as janelas de vidro. Eles colocavam aquelas janelas de vidro, né? E as provas eram difíceis ou eram fáceis? As provas eram o nível que a gente estudava, né? As provas, antigamente, não é como hoje que as próprias professoras fazem as provas, né? Antigamente elas vinham do Instituto de Educação. Às vezes as professoras nem sabiam o que estava escrito. Como é que se diz? Às vezes elas nem sabiam o que é que elas mesmo iam dar. Uhum. Quer dizer, isso prova de fim de ano, né? As minhas não, as minhas elas vinham fazer. E como é que era você na sala de aula? Eu era uma pessoa muito tímida. Eu estudava, né? Não era a primeira aluna da sala, né? Mas eu tirava notas boas, também não era pior, né? Mas eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida. Sempre fui, né? Muito tímida. Eu fazia o possível para ninguém me chamar a atenção. E você já encontrou algumas de suas amigas hoje? Já depois que eu saí da escola, encontrei. Agora há muito tempo que eu não encontro, né? Mas quando eu era mais nova, eu encontrei várias alunas, várias colegas minhas da escola, né? E, tipo assim, tinha alguma coisa para os jovens? Quadra, esses negócios? Não, só tinha o recreio, né? Que a gente chamava recreio, né? Não tem um pátio na frente, outro atrás, um pedaço de terreno? Não tem ali na escola. Eu acho que não é preencheram ainda não, né? A escola fica no meio, não fica? Então, e a gente brincava ali na hora do recreio. O recreio a gente saía, merendava e brincava. Dona Arminda, muito obrigada por ter nos recebido De na nada, sua foi casa. um prazer, né? E a gente espera meu convite para a senhora comparecer na nossa escola. Eu irei com gosto. Para visitar. Muito obrigada por Eu irei com muito gosto mesmo. ter tomado seu tempo. Nada, que tempo, nada. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. E está nos ajudando muito no nosso projeto Tá. da escola. Muito obrigada. De nada. Professora, podemos começar a nossa entrevista? Podemos. Primeiro, eu queria saber qual o seu nome, professora. Vera Alice da Cruz Martins. Professora, eu queria saber a sua idade. Olha só, não se pergunta a idade de uma mulher. Então, por isso eu não vou lhe responder. Professora, eu queria saber também a sua profissão. Sou professora do primeiro segmento. Professora, eu queria saber como era a escola na época que você estudava. Na verdade, eu não estudei aqui, mas eu já trabalho há muitos anos aqui, há 40 anos aproximadamente, e a escola era bem diferente. E posso garantir a você que a escola melhorou muito a parte física, porque as salas lá de fora eram absolutamente impossíveis de se dar aula. Elas tinham goteira, quando chovia alagava, tinha ratos passeando pela sala, entravam nos armários. Fora, lá onde tem a quadra hoje, era um pântano. Nada podia ser construído ali. E havia muitos mosquitos que entravam na sala e incomodavam. Então, hoje, nós temos até ar, né? A refrigerada. Então, você pode ver, naquela época não tinha laje, por isso tinha goteira.
Hoje as salas estão habitáveis, a sala pode não estar ideal, mas elas melhoraram muito em relação à época que eu vim para cá. Queria saber também da senhora se na época que a senhora estudava havia festa, comemorações. Assim que eu vim para cá e durante muitos anos aconteceram eventos, mas o ponto alto mesmo eram as festas juninas, que eram anuais e era aberta à comunidade, com barraquinhas, uma festa junina com tudo que tem direito, né? E tinha mesas para alugar para os convidados e tinha a dança, né? A apresentação das danças, das turmas, que era o que realmente atraía o pessoal para vir. Todo mundo queria ver os seus filhos, seus parentes dançarem. E a festa, com o tempo, ela foi se tornando impraticável, porque por questão de segurança, né? A escola começou a ficar mais fechada, não podia abrir assim ao público. E aí nós perdemos esse tipo de festa que era muito bom. E outras também, festas cívicas, né? Com hasteamento de bandeira, com hino. E fora as festas de dentro da sala, né? A festa do Dia da Criança, que sempre houve, Dia do Mestre, que era muito comemorado. E fica meio parecido com agora, que agora também ainda tem. Mas eram muito boas as festas. Eu queria também saber da senhora uma lembrança boa da escola e caso houver lembranças ruins, também queria saber disso. Não, eu só tenho lembranças boas e as ruins eu procuro esquecer. Os fatos desagradáveis, porque eles acontecem, né? E eu procuro esquecer. Aqui eu só tenho lembrança boa, porque senão eu não estaria aqui tanto tempo. Né? Eu já teria pedido transferência, porque ainda me faz feliz. Sim. Queria agradecer a senhora pela entrevista. É nada. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Felipe Madureira. Felipe, em que ano você estudou aqui na Pernambuco? Eu estudei no Jardim e do 6º ao 9º ano. Mas foi em que ano mais ou menos isso? Foi em 2001. Teve algum projeto que você participou ano passado? Participei do projeto Entre Jovens. Foi legal a experiência? Sim, foi boa, foi uma grande ajuda, né, para fazer as provas e para aprender a matéria. Quando a gente teve foi com o professor Lucas, da matéria matemática. Você tem alguma lembrança boa daqui da escola? Olha, foram muitas, mas a que mais marcou foi a interação entre os alunos, professores, diretores. Tem algum professor preferido? Olha, eu posso destacar dois. Foi a professora Lourdes e o professor Lucas, do reforço do projeto Entre Jovens. Muito bom. Obrigada, tá, Felipe? Nada. Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Patrícia Pereira. Patrícia, em que ano que você estudou aqui na Escola Pernambuco? Comecei do jardim até o 9º ano. Foi mais ou menos em 2000, 2001. Então você fez do jardim até o 9º ano aqui? Desde pequena aqui. E você tem alguma boa lembrança desse tempo que você estudou aqui? Assim, tem várias, só porque agora eu não estou lembrando muito. Mas assim, a dessa escola foi o mais gostei, dos professores, dessa nova direção. As outras foram boas, mas a nova direção tá mudando muito a escola. Que bom. E você tem algum professor preferido? Alguém que tenha marcado? A professora Vânia, o professor de Ciências Leonardo e o professor Lucas. O Lucas é do projeto? Projeto Entre Jovens. E como é que foi esse projeto para você ano passado? Foi bom, apesar que ele puxava no meu pé, que eu vivia conversando e tal. Mas gostei muito dele. Até hoje ainda procuro ele para me ajudar nesse ano.
Ainda procura o Lucas para poder tirar dúvidas, né? Eu fico feliz que você tenha gostado do tempo que você ficou aqui na escola e que você esteja gostando também da atual direção. Que bom. Obrigada pela entrevista, tá, Patrícia? Boa tarde, meu nome é Luciano Pereira Gomes, sou ex-aluno da Escola Pernambuco, que hoje em condições de administração do professor Marcos, fiz de 5ª a 8ª série do ginásio, antigo ginásio, com os professores como Dona Emiliana Rocha, Dona Célia, Dona Selma, Dona Tânia e os alunos, né? Que até hoje temos contato, às vezes participamos de encontros, como agora há pouco tempo teve, e era uma turma muito unida, tá? Uma turma unida, parava para estudar junto, sempre questionávamos os professores dúvidas, o respeito com os professores e entre nós mesmos, né, alunos, era uma coisa muito bacana. E como a turma permaneceu desde a 5ª série, quando chegamos no 8º ano, era uma amizade muito grande, tanto que um ajudava o outro, e eu particularmente fiz parte do Grêmio Estudantil, né? Estávamos sempre participando dos eventos da direção, tínhamos um evento musical que se chamava Person, onde os alunos faziam as músicas, né, apresentavam num clube, o Mackenzie, tá, que antigamente era administrado pela professora Miriam de Bonatti, levávamos as músicas para lá e os primeiros alunos eram convidados a participar de eventos fora da escola. Então, os eventos de escola sempre estava unindo os alunos. A integração era uma coisa muito bacana. Então, não só amigos, mas fazemos uma família, né? Muito bacana.